Eu não estou triste, eu só não sinto mais nada. E isso dói mais do que qualquer tristeza. Talvez você entenda essa sensação. É quando você acorda e o mundo parece igual, mas por dentro algo está desligado. Você sabe o que precisa fazer, você conhece as suas responsabilidades, entende a sua rotina, mas não sente vontade, não sente energia, não sente ânimo. E o que mais machuca é que por fora tudo parece normal, mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê, um vazio que não se explica e uma espécie de silêncio emocional que pesa. Hoje eu quero te ajudar a entender o que está por trás dessa dor de não sentir nada, porque isso não significa falta de força. Significa que algo dentro de você está pedindo para ser ouvido. Olá, prazer. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vinda. Eu sou a Diuli e busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. Vamos lá para mais um vídeo. A falta de energia pode significar que seu corpo entrou no modo economia de energia. A apatia é uma defesa natural do corpo contra a sobrecarga emocional. Então, às vezes, você está com seu emocional muito abalado, você está com o seu corpo muito cansado, e uma forma que seu corpo encontrou para recuperar essa energia e para que você se recupere de alguma forma é a falta de ânimo, é a vontade de não fazer nada, de não levantar da cama, de não sair do lugar, porque isso é um meio de recarregar a energia. E quando você se encontra nesse estado, é muito importante você fazer uma autoanálise. Por que que eu estou assim? É, o que que está acontecendo aqui dentro? Por que que eu entrei nesse modo economia de energia? E o que eu posso fazer para acelerar esse processo de recarga? O que que eu posso fazer para melhorar a minha energia e voltar a ser aquela pessoa normal que eu era antes? Voltar a fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer, que eu sei que eu consigo fazer, e sem essa falta de energia, sem esse desânimo todo. A falta de ânimo também pode significar uma mente cansada, e essa mente cansada deixa a vida sem cor, deixa a vida sem brilho, parece que não tem mais graça, nada, a vida, e tá tudo apático, e nada te dá motivo para querer fazer diferente, ou fazer as mesmas coisas, ou ser a pessoa de antigamente, ou ser uma nova pessoa a partir de agora. Parece que não tem essa energia para fazer isso acontecer. E isso é um sintoma do esgotamento mental, porque ele reduz o interesse nas coisas, principalmente nas coisas simples, e que dirá nas coisas mais complexas, né. Então tá tão cansado, essa mente está tão sobrecarregada que perdeu a vontade de fazer tudo, e até que esse corpo e essa mente se recupere, você fica nesse estado. Só que se você se acostumar assim, para o corpo isso é melhor, porque não gasta energia, não gasta tanta energia. Então, às vezes, mesmo que você já tenha recarregado essa energia de alguma forma, você continua nesse estado, porque para o corpo é mais confortável isso, quanto menos o seu corpo gasta energia, melhor para ele. Então, quando você está, por um período longo de tempo, vivendo esse estado de falta de ânimo, de cansaço e tudo mais, é bom você dar uma olhadinha, porque talvez possa estar começando uma depressão ou algo assim, e não é legal, né. Então, buscar um tratamento, buscar uma orientação, porque não é normal. A falta de ânimo também pode vir das emoções engarrafadas, digamos assim, guardadas, que viram anestesia emocional. Então você tem tantos traumas, tantas dores emocionais, e isso te machuca tanto, que você meio que foi guardando isso lá dentro, lá, né, no fundo do seu baú, das coisas da sua mente, do seu corpo e tudo mais, das suas experiências. E aquilo tá lá. Mas aquilo é como uma laranja podre que está guardada. Enquanto você não tirar aquela laranja podre, vai ficar fedendo, vai ficar estragando as outras coisas e nunca vai estar legal aquele ambiente. Então essas emoções engarrafadas, elas precisam serem visitadas e olhadas para serem tiradas daí.
né, ou pelo menos o que significa isso para você. Se isso está te prejudicando, e provavelmente está, se você está nesse estado, você precisa ressignificar a forma que você vê isso, a forma que você sente, para que a sua vida tenha novamente o brilho que precisa, para que você tenha ânimo para fazer as coisas, para que você tenha vontade de viver. Porque essas emoções reprimidas, guardadas, engarrafadas, elas estão sugando a sua energia, sugando o seu ânimo, sugando a sua vontade de viver. E isso está te atrapalhando. Então precisa sim olhar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado. Às vezes você precisa fazer um processo de fortalecimento primeiro, para que você tenha condições de visitar essas emoções do seu passado e trabalhar nelas, para que elas não te prejudiquem tanto quanto estão prejudicando agora. E aí é muito importante fazer um tratamento psicológico, procurar um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, alguém que possa te auxiliar nesse processo de fortalecimento e também cicatrização dessas feridas emocionais. A falta de ânimo também pode vir da rotina rígida. Essa rotina rígida pode te sufocar tanto que acaba com a sua motivação, com a sua vontade de fazer as coisas, porque não tem graça, aquilo é só cansaço, é só desânimo, os resultados não são tão grandes quanto o cansaço que promove. É como se aquela balança não compensasse, quando você bota aquilo na balança não compensa, está sempre negativo o saldo, porque você está sempre, sem vontade, aquilo não te dá gás e energia o suficiente para você querer fazer, apesar do trabalho que dá, apesar, né, de todas as coisas que possam gerar vindas, né, daquela sua ação. Então você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de pensar em fazer aquilo, de resolver aquilo, e muitas vezes você faz porque você é obrigado, porque aquilo ali daquilo ali depende a sua sobrevivência, o seu bem-estar, ou pelo menos a sua existência, bem-estar já nem vale mais, eu acho. Mas como você depende de alguma forma daquilo, você vai e faz, mas aquilo não, né, é como se você fosse um robozinho ali fazendo, executando aquelas funções. Então por quê? Porque tá difícil, porque não tá encontrando motivos para desempenhar, porque aquilo não é bom, não é legal, não tem graça, não te dá motivação para fazer. E por que provavelmente tudo isso está acontecendo, né, ou porque cada um desses motivos que eu citei anteriormente podem estar acontecendo? Falta de conexão com a sua essência, com a sua verdade, com a sua com a sua alma. Essa falta de conexão, muitas vezes, faz com que as coisas não tenham graça, não tenham um brilho e com que o seu ânimo não exista. Porque você está vivendo desconectada dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que realmente é importante para você, daquilo que traz felicidade, daquilo que te energiza para continuar. Às vezes você está vivendo num caminho tão oposto à sua verdade, à sua alma, à sua essência, que é como se você estivesse pisando numa descarga de energia, né, você, começa a agir e pronto, se descarregou, está sem energia. Por quê? Porque você está fazendo algo totalmente desalinhado de você, totalmente desalinhado dos seus valores, daquilo que você gosta, daquilo que te faz bem. Porque eu entendo que a vida não é só fazer aquilo que a gente gosta, né. Então a gente ensina isso para os nossos filhos, que na vida nem tudo vão ser flores, nem tudo vai ser festa, e a gente sabe que é assim. Porém, alguma coisinha tem que ter para nos dar motivação para fazer aquilo, nem que seja minimamente. A gente tem que ter uma motivação, nem que seja, como diz, na força do ódio, né, tem gente que diz: "Ah, vou trabalhar na força do ódio. Ah, vou trabalhar porque eu tenho que pagar meus boletos". Chega uma hora que isso não é o suficiente, né. Só ir trabalhar porque você precisa, porque você depende daquilo para viver, não é mais o suficiente, e aí às vezes até você perde a vontade de viver por conta disso, né. Mas quando você faz essas coisas chatas, mas ainda assim você tem algo da sua essência ali, algo dos seus princípios ou dos seus valores, ainda assim você encontra minimamente uma motivação para ir. Agora, quando está totalmente desalinhado da sua essência, totalmente desalinhado de você, aí não tem graça nenhuma, você não acha motivo algum para fazer.
o ânimo deixa de existir totalmente em você. Então, talvez, se você está vivendo essa realidade tão desanimadora, esteja na hora de você buscar essa conexão com a sua essência. Buscar se realinhar com a sua essência, com a sua verdade, descobrir quais são os seus princípios, os seus valores e começar a guiar a sua vida através disso. E talvez você não consiga colocar num primeiro momento toda a sua vida alinhada com isso, com a sua verdade, mas você consegue ir colocando pitadinhas, né, da sua essência, da sua verdade na sua rotina, no seu dia a dia ou na sua realidade atual e com o passar do tempo, você vai conseguindo encher a sua vida da sua essência. Você vai conseguindo estar cada vez mais alinhado consigo mesmo no caminho que você faz para percorrer, eh, a sua jornada de vida, né. Então, olhe se você está alinhado com a sua verdade, com a sua essência, né, se você se entende através disso, e se não tem como, né, se você está desconectado, se não tem como você, nem que seja minimamente, botar aí pitadas de você mesmo na sua vida. Mas me diga você agora, nos comentários, se você concorda, esse vídeo te ajudou, esses argumentos te convenceram, você se identificou com algo aqui hoje, que eu estou esperando para ler a sua versão da história. Obrigado por acompanhar. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no vídeo e também acompanhe os próximos vídeos que virão. Já deixo como indicação esse vídeo aqui, que vai complementar o assunto de hoje. Te vejo no vídeo, hein? Tchau!